Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Glória a Deus. É um texto bem conhecido, mas eu queria estudar com você nessa noite. Glória a Jesus. Aleluia. Atos, capítulo 9. Glória a Deus. Atos 9. Glória. Aleluia. 9:1 em diante. Glória a Deus. Glória, glória. Todos encontraram? Atos capítulo 9, verso 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, ou os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Verso 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentis e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome?
E para isso veio aqui para os levar presos aos principais sacerdotes. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa palavra, por esse momento. Fala conosco, Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade de agir, de falar ao nosso coração nessa noite. Eu oro, abençoando a tua igreja, o teu povo, esta palavra possa fazer guarida e morada em nosso coração e possa produzir muitos frutos. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos de cada pessoa que tem ofertado, dizimado neste lugar, nesta casa, Senhor. Abra as janelas dos céus e abençoa. Abra as portas e prospera a vida de cada um em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor venha confortar, que o Senhor venha curar, restaurar, restituir a vida daqueles que precisam, Pai, dos enfermos, daqueles que estão precisando de uma intervenção do Senhor. Haja, Pai, haja na vida dessa pessoa, cura, restaura, transforma, restitui em nome de Jesus. Nessa noite eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você voltar um pouquinho mais atrás, no capítulo 2, 7, 8, aqui, você vai ver que quando Estevão é apedrejado e ele morre ali, Saulo, nesse momento, Saulo não fez nada para ajudar ele. O texto diz que as roupas de Estevão foram jogadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele não interviu ali na morte de Estevão, ele não fez nada, ele simplesmente ficou olhando. Agora aqui a gente vê que no verso 16, Jesus fala assim para ele: Saulo, agora você vai ver o que é padecer, sofrer pelo meu nome. A partir dali ele começa a ter lutas, ele começa a enfrentar dificuldade, ele fica cego, ele perde a visão, ele vai para um lugar estranho, ele fica sem comer, sem beber, porque ninguém estava ali para dar nada para ele. Ele fica ali na dispensação de Deus, do Espírito Santo. Ali a única pessoa que Saulo esperava era o Espírito Santo. Para que desse comida, para que desse bebida, para que tirasse talvez a fome, a sede, porque ele estava num lugar estranho, ele estava numa cidade estranha. Mas o mais interessante é que quando ele sai da cidade dele, que ele vai para Damasco, ele vai lá ele pede cartas, uma carta dando autorização para ele, que ele prendesse quem ele quisesse. É interessante que essas cartas que ele pegou, ele podia prender homens, mulheres, o que ele quisesse, o que ele encontrasse. Diz o texto que ele colocava as coisas de Deus como uma seita. Ele falou assim: qualquer um que eu encontrasse dessa seita, seja homens ou mulheres, eu levasse preso. E quando Saulo tem esse encontro com Jesus, que é aquele brilho, aquele resplendor que aparece na frente dele, ele cai no chão, e ele ouve uma voz chamando: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: mas quem é o Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele fala: sou Jesus, a quem você está me perseguindo, a quem você está perseguindo. Então naquele momento Saulo já não enxergava mais. Então aquelas cartas que ele pegou já não valia mais nada. Aquela autorização que ele tinha daquele rei da época, ela já não valia mais nada. Ele já estava precisando da ajuda de Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu olho para a minha vida no passado e lembro quantas coisas eu fazia, porque eu achava que podia fazer. Podia brigar, podia xingar os outros, podia desprezar os outros, podia amaldiçoar os outros, porque eu achava que aquilo para mim estava certo. Mas quando eu me encontro com Jesus, eu vejo que nada daquilo fazia mais diferença nenhuma para mim. Porque ali eu já estava na mão de Deus, na mão de Jesus, para que Ele fizesse da minha vida o que Ele queria fazer. E Ele tanto é que Ele fez e continua fazendo na minha vida e vai continuar fazendo até quando eu for embora dessa terra. Mas quando a gente acha assim, ó, eu tenho, posso fazer. Talvez alguém que tem uma posição hierárquica maior, talvez alguém que tem uma faculdade, ele acha que você é menos do que ele acha que tem a
ao dever, à autoridade de pisar em você, de achar que você não é nada, mas ele é tudo. Só que a Bíblia nos ensina que morrendo nós somos todos iguais. Para onde vai um, vai o outro, para a terra. Agora, o céu aí é diferente. Então nós começamos a olhar como Saul olhava. E aí alguém olha e fala assim, mas não é esse aí que mandava prender quem ele queria lá em Jerusalém? Eu tenho ouvido falar desse cara, tenho ouvido a história dele aí na rua, esse homem não presta, esse homem aí é isso, esse homem é aquilo. Talvez se a gente for puxar na memória, a gente lembra de alguma pessoa assim, né? Assim, olha aquela pessoa desse jeito. Pensa uma pessoa ruim, pensa uma pessoa terrível. Aí você vê ele mudado, você fala, como que mudou? Como que pode mudar? Aquele texto de Marcos 5, que fala do gadareno, que vivia no sepulcro, que andava nu, que corria atrás das pessoas, para atacar pedra. Quando Jesus encontra com ele, aqueles demônios que estavam naquele gadareno falaram assim para Jesus, por que você vem me atormentar? Não é hora de você vir aqui não. Deixa nós quietinho aqui. Ela falou assim, não, já que você veio, então fala o seguinte, você vai, ele pensou, você vai nos arrancar aqui, de qualquer jeito você vai nos tirar daqui. Porque não tem autoridade maior que a sua. Então manda que nós entramos naqueles porcos. E Jesus determina, sai desse homem. E aquela legião entra naqueles 12 mil porcos que estavam ali. E diz que aqueles porcos desceram, precipitaram e se afogaram no mar. E aquele homem, ele se troca, ele toma banho, ele se arruma, e alguém olha para ele e fala assim, mas, peraí, isso aí não era aquele homem? Não era aquele homem que fazia isso, que andava desse jeito, que fazia aquilo? Eles já viram aquele homem mudado, transformado. Alguém que viu você no passado e vê você hoje, vai dizer assim, não é a mesma pessoa. Como aquela pessoa que eu encontrei hoje falou assim, não é o mesmo Tenório. As conversas é diferente. O jeito de falar, o jeito de se colocar é diferente. E ele falou assim para mim, até o jeito de você se vestir hoje é diferente. Porque ele me conheceu lá no meio da roça. Ele me conheceu trabalhando de sol a sol, carpindo mandioca, carpindo amora, mandioca, tratando de bicho, cortando amora, chapeando, podando de foice, de ferro. E hoje quando ele me viu, ele falou assim, não é a mesma pessoa. E quando eu comecei a contar a história para ele, quando ele sai, ele pede, ora por mim. Coloca o meu nome em oração. Porque hoje eu sei que você é diferente. Alguém que vai lá em você, vai, fala assim, olha, eu quero que você tenha. Antes eu não queria não, mas hoje eu quero. Porque hoje você é diferente. Hoje você é uma mulher diferente. É uma mulher de Deus. É um homem de Deus. É uma mulher valorosa, é uma mulher valente, é um homem valoroso. É uma pessoa que se porta diferente do que você fazia. Mas ele fala assim, olha, eu tenho ouvido quantos males esse homem tem feito lá em Jerusalém. Contra os que falavam do seu nome, Jesus. Ele diz assim, aqueles que andavam com você, não falavam, aqueles que falavam do seu nome. Ele mandava prender, mandava ir para a cadeia, para o tronco. Quantas vezes nós não vivemos essa história que eu estou te contando aqui hoje de Saulo? Se você olhar para trás, você era um Saulo da vida. E se você olhar para trás, alguém poderia falar assim, olha, vai lá na Vila Rural, na quadra 5, lote 4, lá na rua Pioneiro Adelino Furoni, número 159, tem um camarada que mora lá, conhecido, rapaz, aquele cara era terrível, hein? Aquele cara, quando ele chegava no boteco, ele abafava. Aquele cara, quando ele colocava as mesas ali na Avenida 14 dele, na Avenida Brasil aqui, você chegava lá, tinha 20, 30 na mesa bebendo com ele. Rapaz, aquele cara agora está andando com a Bíblia debaixo do braço. Aquele cara agora está falando da palavra de Deus. Aquele cara agora, é o mesmo Deus que ele falava que não prestava, é o Deus que ele adora agora. É o Deus que ele ama. Alguém pode olhar para a sua história e dizer assim, olha como ele é diferente, olha como ele está diferente hoje, olha a maneira que ele se coloca, olha a maneira que ele se porta, oh aleluia, oh aleluia. Alguém vai olhar em você e vai dizer assim, era um Saulo, mas hoje está diferente. Eu ouvia falar tantas coisas dessa pessoa, quantas coisas eu ouvi falar dela,
que ela era isso, que ela era aquilo, que ela fazia isso, que ela fazia aquilo, bebia 1 litro de cachaça por dia, fumava 3 maços de cigarro por dia, e hoje não faz mais nada disso. Por que será que aconteceu isso? E agora ele anda falando, agora ele fala de Jesus, agora ele fala do teu nome. Mas antes ele criticava quem falava. Antes ele tirava sarro, quantos anos você vai levar para comer essa rapadura que você está carregando lá no braço? Quanto tempo você vai levar para comer essa rapadura que você está carregando? Alguém pode olhar para um Saulo como eu era, e dizer assim, hoje, ele come essa rapadura todos os dias. Oh, aleluia. Todos os dias ele vai lá e come o suficiente para que passe o dia. Aleluia. Todos os dias ele vai lá, analisa um versículo e fala assim, esse versículo hoje vai fazer comigo. Ele vai lá amanhã cedo e vai lá abrir o Salmo 150 e vai dizer assim, olha, eu estou contigo na ida e estou contigo na volta, eu te guardo, pode ir, eu sou contigo, não temas, aleluia. Mas alguém pode dizer assim, não, mas esse cara aí, ele era isso, ele fazia assim, ele fazia assado, você conhece o cara aí, ele não pegava nem o pai dele, falava mal do pai dele, falava mal da mãe dele, e hoje ele mudou, hoje ele está diferente, hoje ele ora e as coisas acontecem, as pessoas acreditam na oração dele, as pessoas buscam na oração dele, as pessoas buscam a oração dela, porque sabe que Deus age, sabe que Deus está com ela, sabe que o Espírito Santo está através da vida dela agindo, aleluia, de uma maneira diferente ao qual era no passado. O velho homem foi enterrado, o velho homem morreu e nasceu um novo homem e uma nova mulher, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Aonde você for, alguém vai dizer assim, você conhece o fundo de tal? Conheço. Rapaz, aquele cara agora está lá na igreja, rapaz. Você conhece aquela mulher? Rapaz, aquela mulher está na igreja agora. E está falando de Jesus, agora está louvando lá no louvor. Rapaz, você acha? Como é que pode? Agora está cantando, rapaz. Está cantando lá na frente. Mas antes, não fazia nada disso. Aí a pessoa pega o seu histórico todinho e fala de A, X, V até. Aí você fala assim, eu era, mas hoje eu não sou mais. Eu vivi essa vida, mas hoje eu não vivo mais, porque ele vive em mim. Então nós olhamos para esse texto, a gente começa a analisar algumas coisas. Saulo perseguia, Saulo prendia, Saulo fazia tudo que um homem sem Deus fazia. E hoje ele começa a padecer no corpo dele, a sofrer no corpo dele aquilo que Jesus falou para ele. Você vai saber agora, o que importa é você sofrer por causa do meu nome. Sereis odiado por causa do meu nome. Mas se você permanecer até o fim, você será salvo. E Paulo, depois Saulo começa uma mudança, uma trajetória de uma mudança que muda até o nome dele. De Saulo ele muda para Paulo. Então nós olhamos que quando nós viemos para o Evangelho, esse aí é um cachaceiro, hoje não é mais. Esse aí é um drogado, hoje não é mais. Essa aí hoje não é mais. Porque até o nome Deus troca. Até o nome Deus muda. Deus muda tudo. Deus muda as vestes, Deus muda o jeito. Deus arranca aquelas coisas, que muitos aí fora usam, O pastor disse que quando olha, estamos arrepios, Lá em Floraí tinha uma mulher que ela usava assim, só aquela coisinha no guião. E aí foi ministrando, ela arrancou. Aí o outro estava com um negócio aqui, já estava abrindo o buraco da orelha, para colocar aquele negócio para alargar as coisas da orelha aqui, ficava um negócio morto. E eu falei, rapaz, faz isso não, rapaz, tem uns caras aí, que isso aqui já morreu, é que nem uma carne morta, ficou aquela pelanca lá esticada, aquele buracão. Mas ele gostava. E um dia lá, conversando com ele na porta da igreja, lá em Floraí,
Ele olhou para mim e falou assim: quer saber de uma coisa, pastor Fernando? Pegou aquele negócio de tudo no meio da grama. Eu falei: bom, se eu for caçar amanhã, não acho. Não é possível, só você carpir esse negócio aí, pegar uma peneira, peneirar, baixar esse trem aí, que não baixa mais não. E ele jogou aquele negócio fora. Porque ele começou a entender que ele veio com aquilo, mas ele precisava mais daquilo. Quando as pessoas carregavam essas coisas, e hoje ela não precisa mais disso, ela fala assim: eu não preciso mais disso, porque o que eu tenho é suficiente para me sobreviver, para me viver. O que eu tenho hoje é muito melhor e muito mais poderoso. Quando nós viemos para Jesus, nós viemos com fardos, com peso, com bagagens, que nós carregamos, que não precisa carregar mais. Olha, isso aqui eu não preciso mais. Eu citei ontem, quando Jesus fala em Mateus 10 para os discípulos: olha, sai de 2 em 2 e vai, não leva nada, nem roupa, nem dinheiro, nem sandália, nem alforje, nem nada. Coloca sua roupa que você está e vai. E vai. Jesus está dizendo assim para ele: olha, você pode ir que eu vou te suprir. Eu supro as suas necessidades. Quantas vezes nós temos o medo do amanhã? O que vai ser amanhã? O que nós vamos comer? O que nós vamos beber? Como que nós vamos estar amanhã? Eu pretendo estar do jeito que eu estou, então, nas mãos do Senhor. Para mim, não tem diferença se eu estiver aqui ou se eu estiver nas mãos dele. Para mim não faz mais diferença. Talvez para algumas pessoas fazem. Você fala: não, eu tenho medo de morrer. Eu não posso morrer não. Eu queria morrer hoje. Eu queria que o Senhor me chegasse, voltasse e falasse: olha, vem para cá. Hoje você vem para o meu lado agora, que agora chegou a tua vez. Não tinha problema nenhum. Não tem problema nenhum. E pensa num cara medroso de morrer. Quando eu não conhecia Jesus. Eu não assistia o Cid Moreira. Muitas vezes, quando ele falava de coisa de morte, eu saía da televisão e partia. Eu só assistia a novela, porque na hora que eu começava a falar daquele negócio de morte, eu tinha tanto medo que eu saía, levantava e saía para fora. Eu falava: o que foi? Eu não queria ouvir aquilo lá. Morreu não sei quanto. Morreu não sei quanto. Eu falei: eu não quero morrer não. E eu corria de assistir aquilo. Porque eu tinha medo de morrer. Porque eu não tinha esperança para onde eu ia, não sabia para onde eu ia se eu morresse. Eu pensava assim: eu sou tão ruim que se eu morrer, acho que nem o cara lá embaixo não vai me querer. Aí mandava de volta. Mas eu estou fazendo devolução, não quero ser mais não. Você está doido? Mas eu tinha medo. E hoje eu não tenho. Porque eu sei que isso que eu estou falando aqui, a morte, é algo que Deus deixou no mundo. Porque o próprio filho dele morreu. Jesus morreu. E morreu uma morte triste. Muitas vezes você fala assim: você viu que acidente terrível, aquela pessoa morreu, bateu lá e morreu. Agora imagina a morte de Jesus. Faz uma conjectura na tua cabeça aí, na tua mente. Diz o texto que ele carregou aquela cruz por vários quilômetros. E ele ia apanhando. Ele não era somente carregar a cruz. Ele estava apanhando, carregando a cruz e apanhando. E com a coroa de espinho virada com os espinhos para dentro, na cabeça dele, cortou o couro cabeludo, a testa, a fronte, tudo. E aquele homem carregando aquela cruz. Ele estava morrendo aos poucos. Eu estava morrendo com uma pessoa e falava assim: você viu, olha, o cara bateu, mas foi fatal, morreu. Ele nem viu uma morte. Ele nem viu. Ele nem sentiu. O cara que bateu já caiu lá, já desmaiado, já não estava nem sentindo dor mais. Agora Jesus sentiu. Ele sentiu a dor. Do momento em que colocaram a cruz nas costas dele, até onde ele foi crucificado. Do local onde colocaram a cruz nos ombros de Jesus, para ele carregar. Ele foi carregando, apanhando, levando, e cada rosto que ele olhava, ele poderia dizer assim: olha, estou carregando por você. Estou fazendo por amor a você. Estou apanhando por amor a você. Esse sangue que está escorrendo é o sangue que vai te dar vida. Esse sangue que escorre do meu rosto hoje vai te dar vida amanhã. É por ele que você vai viver. E a gente olha e a gente fala assim: mas ele é tão ruim que ele não muda. Não há ninguém que Deus não mude, a não ser que a pessoa não quer. Deus não obriga a mim e a você a fazer nada. Nada, nada, nada.
Deus não obriga ninguém a nada. Deus deixa o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Se você quiser sair daqui e fazer qualquer coisa que não seja certa, nem para você, nem para ninguém, nem para Deus, nem para o mundo, você pode fazer. Deus não vai interferir. Deus vai chegar lá e falar assim, ô Deus, você não pode fazer no carro? Não, não pode. Deus não vai fazer. Deus vai ficar olhando para o céu, olhando você fazer, eu fazer, e Ele não vai falar nada. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio de fazermos na nossa vida o que nós quisermos. Só que é só essa vida. A outra, Ele tem o domínio. A outra vida, Ele tem o controle. A vida eterna só pertence a Ele. E Ele só dá se eu merecê-la. Então, quando Jesus muda aqui a vida de Saulo, Ele fala assim, eu sou Jesus a quem tu persegue. Será que nós algum dia não ouvimos essa frase? No nosso subconsciente, Jesus fala assim, Tenório, eu sou Jesus a quem você zomba, a quem você critica, a quem você diz que não está nem aí, não nem aí. Como essa pessoa diz, morreu porque ele quis, eu não mandei ele morrer. Será que Jesus falou para aquela pessoa, mas eu morri para você viver. É através da minha morte que você vai ter vida. Eu até falei um dia, não sei se eu falei aqui mais em Flora, eu falei assim, você quer ver Jesus? A igreja praticamente toda falou assim, eu quero! Então você vai ter que morrer. Você quer morrer? Vamos falar assim, não, pastor, ainda não, pastor, então você não quer ver Jesus. Então você não quer ver. Então é muito fácil da gente dizer assim uma coisa, no ímpeto, no rompante daquele calor, fala, não, eu quero. Daí quando cai a ficha, fala assim, não, eu não. Eu, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu entreguei num ponto. É dele. Ele faz da minha vida o que ele quiser. A vontade dele é soberana na minha vida. Nunca vou deixar tirar aquilo que eu falei para Jesus um dia da minha conversão de verdade. Falei, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. E seja feita da minha vida o que o Senhor quiser. Para muitas pessoas, essa frase, ela soa com um zunido, um tom muito alto nos ouvidos. Não, eu entreguei sim, mas eu vou na igreja, mas não. Tem aquela pessoa que vai na igreja há 200 anos, né? Muda, né? Que nem uma pessoa falou, pastor, tem 40 anos de crente. Deus, ele não tem nenhum pinguinho no coração dele. Estava dentro da igreja por 40 anos. Dentro da igreja fazendo não sei o que lá, né? Já tinha casado mais de uma, duas vezes dentro das igrejas. Então eu estava lá dentro procurando outra coisa que não era Deus. E ele falou, eu sou crente há mais de 40 anos, mas a vida dele não mudava. Então, Saulo, ele mudou instantaneamente. Você vê, o texto diz assim, que depois que ele fez tudo isso, no verso 15, diz assim, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui é o capítulo 8, verso 16. Então nós olhamos, aí você olha o verso 38 do 9, 8:38. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. Aqui era Filipe, também que tinha ouvido a palavra ali de Isaías 53, e ali foi conversando, e chega num lugar e vê uma poça d'água e falou assim para Filipe, falou assim, aqui está a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe falou assim, se você crê de todo o teu coração, falou assim, eu creio. Desceram ambos as águas e batizaram. Então nós vemos que a Bíblia ele vai nos ensinando coisas que a gente fala assim, mas eu não preciso fazer isso. Eu não preciso fazer aquilo. Eu não preciso. Vamos fazer algo assim diferente? Talvez até você que vai assistir ou está assistindo. Eu não preciso comer hoje. Não preciso comer amanhã. Comer para quê? Para que eu vou comer?
Nós vamos comer para poder viver essa vida, para que o corpo mantenha firme, em pé, com saúde. E as coisas de Deus também, o corpo espiritual, ele precisa de um alimento. E o alimento está aqui, ó. O alimento espiritual é a palavra de Deus. É aquilo que Deus falou para que eu fizesse em prol da obra dele. Mas muitas vezes ele fala assim, não, para Deus eu não preciso não. Que isso, não preciso fazer isso não. Não preciso ir na igreja de todo culto não. Vou lá de vez em quando der certo. Nós estamos dizendo assim, olha, eu não amo o Senhor o suficiente ao ponto de ir todos os cultos. Eu vou, mas vou de vez em quando. Aí nós podemos falar assim, olha, eu amo a minha vida, eu amo o meu corpo. Eu não vou alimentar ele por uma semana. Uma semana vai ficar sem comer. Eu não dá comida para ele não. Não vou trabalhar, não vai ter comida em casa, não vou comer. Daqui uma semana está aliado. Talvez até estar lá na cidade do pé junto. Porque o corpo precisa do alimento. A alma precisa do alimento espiritual. Então, Saulo, quando ele é Saulo, ele é carnal. Quando ele se torna Paulo, ele se torna um homem espiritual. Então, nós precisamos entender essas coisas. Mas ele teve uma mudança tão grande, tão extraordinária, que o texto diz que ele estava orando e ele viu um homem entrando e ele soube até o nome daquele homem. Como o camarada está orando e ele tem uma visão, ele vê uma pessoa entrando e ele dá até o nome daquela pessoa. Olha, Ananias está chegando. Ele estava cego. Mas a visão espiritual dele foi tão profunda que ele consegue enxergar Ananias entrando na casa dele e ele dizer, Ananias, é Ananias. Nós precisamos entender que a nossa vida com Deus ela é tão extraordinária que nós vamos ver e fazer coisas que homens e mulheres comuns não fazem. Nós vamos entrar em lugares que homem comum e medroso não entra. Porque ele sabe que se ele entrar não vai dar certo. Dizer o ditado aí que o mundo vai dar ruim. Se eu entrar aí vai dar ruim, não vou entrar não. Né? Quantas pessoas você vê que acontece uma manifestação? Eu conheço pastores assim. Que acontece, ele olha meio de lado assim, vai dando um jeitinho, vai saindo assim, e as pessoas já sumiu. Porque não quer ir lá não, vou lá nada. Sabe por que ele não vai? Porque a vida dele está fora do altar. Porque se eu tiver com a vida no altar de Deus, não é demônio nenhum que vai fazer. Porque quando Jesus chegou naquele gadareno, ele não tinha um demônio. Ele tinha uma legião. E legião significa 12 mil demônios. Aquele homem carregava no corpo dele 12 mil demônios. E quando Jesus chega para aquele homem, Jesus fala, sai dele. Sai um por um. Aquele homem foi liberto. Quando Jesus, se olhar em Atos 19, você vai ver que quando os filhos de Cefa vai ali expulsar um demônio, aquele demônio fala assim, olha, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas quem é você? Eu não te conheço. Eu não sei quem é você. O demônio estava conversando com a pessoa que foi lá para expulsar ele, para tirar ele de lá, e falou assim, olha, eu sei quem é Jesus, conheço Paulo, mas você eu não conheço. Quem é você? E quando você olha aquele texto também, que aquele menino que o pai jogava na água e no fogo, e ele chega e fala assim, os seus discípulos não puderam expulsar esse demônio. Jesus responde o quê? Uma caça de demônio não sai a não ser com oração e jejum. Ele vai assim, é jejum não, mas jejum para quê? Eu passar fome à toa? Não vou não. Aí quando vai lá para aquela coisa lá que é 40 dias, fica sem comer carne, porque não pode comer carne naquele dia, não pode comer aquilo. Porque é uma decisão de homem aquilo ali. Aquilo não é de Deus. Deus nunca deixou escrito aquilo ali. Em lugar nenhum você vai achar escrito aquilo. Mas na cabeça do ser humano tá. Não, eu tenho que 40 dias, não posso fazer isso, quarta-feira, não posso, sexta, não posso. Aí não como, não. Porque a minha Bíblia diz assim, em Mateus 15, não é o que entra na boca do homem que contamina, e sim o que sai da boca do homem. Então o que eu como, se for coisas certinha, natural, não vai me contaminar. Mas o que eu falo, muitas vezes, pode contaminar. Então, as pessoas que não têm o conhecimento de quem é Deus, de quem é Jesus, ele vai ser guiado por direção humana.
O homem fala, ele falou, é verdade. Ele falou, é verdade. Qualquer pessoa fala qualquer coisa para mim. Eu não vou para ele que é mentira. Eu vou ouvir, né? Fazer que nem Paulo. Ouve tudo e retém o que é bom. Ouve tudo. O que não presta, você descarga. Não precisa você ligar com a pessoa, como disse ontem no estudo. Né? Não precisa ficar lá apontando o erro da pessoa, mostrando o erro dela. Não. Falou uma coisa para mim, eu vou analisar e vou ver o que serve para mim, o que não serve, eu vou jogar fora. Tem muita coisa que a gente olha nesse texto que encaixa para muita gente. Aquela pessoa que acha que sabe tudo, que é melhor do que todo mundo. Tudo ele sabe. Tudo. Você fala uma coisa, não, isso aqui eu sei. Não, isso aqui eu sei. A única coisa que eu sei um pouquinho é isso daqui, da palavra. Porque eu me dediquei mesmo a estudar ela mesma. Eu quis tirar minhas dúvidas, eu quis aprender, eu quis ter no meu coração a palavra de Deus. Agora tem coisa que a pessoa fala assim para mim, é isso aí. Muitas vezes eu falo, não, aí quando eu vejo que não dá certo, eu já não discuto mais. Eu falo, não, então tá bom. Você nunca vai ver eu discordar de ninguém e nem concordar. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Agora, eu vou fazer o que eu acho que para mim é o certo. Nós olhamos uma palavra influenciador, né? Influente, quer dizer, uma pessoa que te influencia com as ideias dela. Isso aí é tudo. Não, porque esse é melhor, porque aquele é melhor, porque esse aqui tem que ser. É melhor para você, para mim não pode não ser. Agora, o que é melhor para mim e para você é Jesus. Jesus é melhor para todo mundo. Só que nós temos diversão, nós temos divisão entre coisas e pessoas, trabalhos, atitudes, decisões, futebol, time, qualquer coisa. Alguém fala assim, eu não sou palmeirense, eu sou santista, eu sou corintiano. Só que acima do Corinthians vem Jesus, eu sou jesuense. O time que nunca perde. Então nós precisamos entender, ouvir e não entrarmos em contenda, em debates. Porque quando ele fala que eu tenho ouvido a respeito desse homem, o que Jesus respondeu para ele? É verdade, esse homem não presta, esse homem fez isso, fez aquilo, por quê? Vai lá, porque ele é um vaso escolhido por mim. Eu não quero nem saber o que ele fez. Eu escolhi ele. E para mim ele é um vaso escolhido. Quantas vezes nós precisamos aprender com Deus que as coisas da terra é da terra e as coisas de Deus é coisa de Deus. Nós brigamos tanto por coisas que hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Aí a gente acaba se frustrando com alguma coisa assim. Mas o que eu fiz, rapaz? Isso aí, ó. Fui pela cabeça do fulano, mas tem a cabeça do outro é piolho. Somente piolho. Piolho, se você chegar, eu tiver com piolho, chegar perto de mim, pode ter certeza. Você vai ficar em casa. Piolho não colocou piolho, porque ele pula. Ele pula da cabeça do outro, ele pula. Agora, cada um de nós temos opiniões diferentes, como Saulo tinha e como Ananias tinha. Ananias fala para Deus com todas as letras, e Ananias era um servo de Deus, e Saulo não era. Ananias era um discípulo de Jesus naquele momento, ele andava com Jesus, mas Saulo não andava. E ele questiona, esse homem prende, esse homem faz isso, esse homem, eu ouvi um monte de coisa dele, Jesus deixa esse homem para lá. Jesus falou, não, eu não quero nem saber, vai lá e põe as mãos nos olhos dele, para que ele torne a enxergar, e para que ele seja cheio do Espírito Santo. Além dele chegar, a gente falou assim, além de você ir lá, tocar nos olhos dele, ele chegar, eu ainda vou derramar o Espírito sobre ele, vai ficar cheio do Espírito Santo. Quem vai questionar Jesus? Quem vai questionar? Nós estamos nessa terra, queridos, uma passagem. Eu aprendi muito isso. Eu era uma pessoa que tinha um complexo de inferioridade. O que é um complexo de inferioridade? Eu achava inferior a todas as pessoas. Eu me achava inferior a tudo. Tudo eu achava inferior. E quando Deus disse assim para mim que eu sou, se eu chegar no céu, eu sou maior que João Batista, eu falei assim, então agora acabou. Posso ser
presidente da República, para mim ele é um homem igual a mim. Mesma coisa. Só tem uma caneta lá por 4 anos que pode fazer o que ele quiser. Certo ou errado, ele vai fazer. Mas ele é um homem igual eu. Vai morrer, vai ser enterrado. E se ele bobear e não tiver Jesus, ele não vai para o céu. Então a única diferença entre mim e uma outra pessoa é só essa. Dele professar uma fé diferente da minha. Agora dele falar assim, olha, eu posso mandar te matar, eu posso mandar te prender? Pode. Pode, você pode. Só que você não pode tocar na minha vida lá em cima. Você não pode tocar naquilo que Deus falou que eu tenho de promessa dele. Pode fazer qualquer coisa aqui na terra. E a gente começa a ter esse complexo de superioridade, achando que aquela pessoa, porque tem um cargo, ela é maior que você, ou maior que eu. Não é. Ela é igualzinha a você. Igualzinha. Só nasceu com mais sorte. Eu falo assim, nasceu com mais sorte que cada um de nós, nasceu numa família que deu estudo, que fez isso, por isso que ele está lá. Porque se fosse um Zé qualquer, não estava lá não. Se fosse um capitão de roça, você acha chegar lá? Para quem quiser ver, só teve um que chegou lá, que era um trabalhador. Está aí, para todo mundo ver. Não puxo sardinha para lá de ninguém. Mas eu vi a história dele e vi ele trabalhar. Só que você vê pessoas que nunca trabalhou na vida. E ele é uma pessoa de autoridade, porque deram aquela autoridade para ele. Só que a autoridade vai até um limite. Ela não ultrapassa o limite de Deus. Agora a sua autoridade ultrapassa o limite de Deus. Deus não te limitou por nada. Deus fez você ilimitado. Você pode tudo naquele que te fortalece. E Saulo era um desse. Saulo entendeu quem ele era. E Ananias também teve que entender. Porque ele era escolhido de Deus. E alguém que vai apontar o dedo para você e dizer assim, olha, ele era isso, ele fazia isso, Deus fala assim, ó, para mim é um vaso. Eu escolhi ele e acabou. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 11. Glória a Deus. Tudo isso aqui que eu falei é dando um exemplo de mudança, de conversão. De nós entendermos quem nós somos no reino de Deus. No reino da terra nós somos isso aqui que nós somos. Mas no reino de Deus nós somos muito mais do que a gente imagina. Por isso que Paulo falou assim, que você vai ter muito mais do que você pede, do que você pensa, do que você imagina. Porque ele é poderoso para te dar. Ele é poderoso para fazer. Muito mais do que você pensa, do que você pede, do que você imagina. 1 Coríntios 11, 23. Amém? Diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Quer chamar o Benício e o Manuel aqui na frente? Glória a Deus, aleluia. Eles vão estar passando pelos elementos da ceia. Se você já está apto para tomar, você pega aí e aguarda para tomarmos todos juntos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que... Não entendi. Ah, é verdade. Oh, glória. É verdade. Verdade. Aí o Moisés está fazendo aniversário de 15 aninhos. E aí ele está fazendo de 1 ano, tá? Então a gente olha pelos dois. Aí ele está completando 1 ano hoje que ela desceu as águas, que ela se batizou. A glória de Deus é verdade, eu tinha até esquecido. Que a pessoa, a pastora me lembrou. Amém. Nós vamos fazer a ceia e depois nós vamos estar orando
pelo Moisés, pela Iris também. Deus abençoe, que dê muitos e muitos anos dentro da casa do Senhor, com muita saúde, muita alegria, muita paz, muita felicidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Todos aí atrás pegaram os elementos da ceia? O pão, o suco, todos pegaram? Se não, pedir para o Manuel e o Benê estar passando de volta aí, mas todos pegaram? Amém. Glória a Deus. Se você pegou, pega o seu pão aí, segura ele. Verso 24. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Todos comamos juntos. Verso 25. Semelhantemente também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. É o seu cálice. Deus abençoa, Pai, esse suco de uva simbolizando o teu sangue. Que ele haja, Pai, em nosso organismo, nas veias do nosso corpo, que ele traga saúde, Pai, que tira toda dor, toda enfermidade, caia por terra em nome de Jesus. Que esse cálice, Pai, simbolizado no teu sangue, que ele seja um remédio para o nosso corpo, para a nossa alma, em nome de Jesus. Tomamos todos juntos. Amém? Glória a Deus. A gente vai estar passando, pegando aí os copinhos. Glória a Deus. Quero chamar aqui o Moisés, vem aqui na frente. Moisés e a Iris, em nome de Jesus, vem aqui na frente. Glória a Deus. Vou chamar o pai dele aqui, vem cá o pai. O pai de Moisés vem aqui. A mãe de Moisés também vem aqui. Glória a Deus. Hoje vamos usar o casal aqui. O pai abraça o Moisés, a mãe abraça a Iris aqui. E o restante da igreja estende as suas mãos para cá. Vamos abençoar, né? Abençoar a Iris, que está completando um ano de batismo. O Moisés está completando mais um ano de idade, né? Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Deus, obrigado, Senhor, pela vida do Moisés, Pai. O Senhor abençoa a vida dele, que ele venha ter muitos e muitos anos de vida, com saúde, na tua presença. E que a graça do Deus Todo-Poderoso esteja com ele, Pai, e com a sua família. Quero também colocar a vida da Iris, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa ela, papai. Muito obrigado por esse ano ao qual ela desceu as águas e está aqui dentro da tua casa, completando um ano hoje, Pai, que ela desceu as águas do batismo, Deus querido. Pai, esse é o melhor presente que o Senhor pode ter nas nossas vidas, que a nossa vida entregue ao Senhor. E é o melhor presente que o Senhor pode nos dar também, Senhor. Obrigado pela vida dela, cura, papai. Tira toda a enfermidade, todo o mal, toda a dor. Ó Pai, eu oro abençoando essas vidas, Pai, em nome de Jesus, a vida do Moisés, a vida da Iris, ó Pai, eu abençoo em nome de Jesus e declaro que o Senhor venha derramar sobre ele as tuas bênçãos, Pai. E com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o grande amor de Deus e a graça do Espírito Santo, que ela seja com todos nós, todo dia da nossa vida. E o povo de Deus diz, amém. Deus abençoe. Abraço ao teu filho, abraço a ele. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.